Nossa aula de arte desta semana, páginas 72 a 75. Pop à brasileira. A pop art, que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 1960, também utilizou temas da cultura televisiva, das revistas e do cinema. Os artistas exploraram técnicas como a serigrafia, colagem, assemblagem, entre outras. O que mudou em relação à arte norte-americana foi a maneira como os temas eram abordados. Na época, o Brasil estava vivendo sob uma ditadura militar, 64 a 1985. Assim, em nosso país, a arte se tornou um instrumento de denúncia das arbitrariedades praticadas pelos governantes militares. Alguns artistas se interessavam por imagens impressas em revistas e jornais, outros por temas das narrativas de telenovelas e das histórias em quadrinhos. O brasileiro Rubens Gershman explorou, entre outros temas, o futebol. Vários artistas abordaram também temas como a criminalidade e a vida urbana. Outros artistas brasileiros que se destacaram foram Antônio Dias, Cláudio Tosi e Duque Lee. Ana Maria Maiolino, nascida na Itália e radicada no Brasil, trouxe questionamentos sobre a cultura de consumo e os direitos das mulheres para suas obras. Muitas capas de disco empregaram a estética da pop art, como a capa do disco A Pérola Negra, 1973, de Carmen Silva, que apresenta cores em alto contraste e contorno em preto, típico das histórias em quadrinho. Conhecendo o artista. Na abertura desta unidade, vimos uma obra de Andy Warhol, um dos artistas mais conhecidos da pop art norte-americana. Para produzir suas obras, ele tinha como referências imagens de produtos comerciais e de artistas famosos, além daqueles que mostravam o modo de vida nos Estados Unidos da década de 60. Desse modo, ele rompeu com os limites entre os objetos de consumo e a arte. Seu ateliê era chamado de factory, fábrica em inglês, pois Warhol lidava com a arte como uma indústria. Sua produção artística era feita em série. A técnica mais usada pelo artista foi a serigrafia, justamente por facilitar esse processo. Em 1965, ele tornou-se produtor da banda The Velvet Underground. A imagem ao lado, feita por ele, apareceu na capa do álbum de estreia da banda The Velvet Underground e Nico. Ele foi considerado pela revista Rolling Stones o 13º álbum mais importante de todos os tempos. A imagem da banana, serigrafada por Warhol, tornou-se uma das peças mais reconhecidas da pop art. Essa imagem faz referência a outra obra dele, denominada Marilyn Monroe, de 1967, feita em serigrafia. Marilyn, 1926 a 1962, foi uma atriz de Hollywood muito famosa. Ao reproduzir uma série, insere seu rosto, como a indústria faz com os produtos, e ao manipular a imagem, trocando as cores, ele levantou a questão de que as pessoas também podem ser alteradas para o consumo do grande público. Isto quer dizer que mensagens implícitas podem influenciar as pessoas sem que elas se deem conta disso. Então, fique atento. Reflita se o que você está consumindo é realmente aquilo que deseja e precisa. Então, nós podemos ver aí, que geralmente o artista, para ele inventar alguma coisa, para ele produzir, para ele ter criatividade, ele precisa, muitas vezes, perceber o mundo à volta dele, Então, ele não cria alguma coisa assim do nada. Ele observa, o cotidiano, o dia a dia das pessoas, alguns fatos políticos, históricos, e aí, a partir disso, ele faz as suas criações. Então, veja que nós estamos falando sobre
a pop art. E a pop art, como a gente viu, foi uma arte que surgiu pensando no consumo exagerado, né? Então, quando eles fazem essas repetições das figuras, eles querem pensar exatamente nisso, como os produtos são fabricados, vários produtos iguais, e como a gente vai consumindo as coisas sem pensar, né, se realmente a gente está precisando daquilo ou não. Então, isso quer dizer que mensagens implícitas podem influenciar as pessoas sem que elas se deem conta disso, né? Então, fique atento, reflita se o que você está consumindo é realmente aquilo que deseja e precisa. Então, repetindo isso aí para vocês realmente pensarem a respeito disso. Em sua opinião, de que maneira os anúncios publicitários de um produto influenciam o consumidor? Então pense, né? Pense, por exemplo, principalmente na TV, na internet. Quando você vê a propaganda de algum produto, você acha que você sente vontade de comprar, às vezes, só por causa da propaganda? O que você pensa sobre isso? E você acha que as pessoas compram apenas o que precisam, né? O que elas realmente precisam ou não? Muitas pessoas compram coisas que muitas vezes nem precisam. Elas só compram porque passou na propaganda, passou que era bom, né? Então, às vezes, a propaganda consegue convencer você a comprar uma coisa que você nem está precisando, não é mesmo? Então, agora, eu tenho aí, gente, duas atividades, tá? Então, vocês vão observar, ler com atenção e ver qual delas vocês conseguem fazer, se vocês acham que dá para fazer as duas atividades. Então, observe aí a figura, né? Observe com atenção essa figura aí. Claes Oldenburg foi um grande artista da pop art. Suas obras se diferenciavam dos demais por transformar objetos do cotidiano em grandes esculturas. Observe ao seu redor e escolha um objeto para reproduzi-lo em tamanho grande. Para criar os volumes necessários, faça como a demonstração abaixo. Então, veja aí, ó, na figura, é uma colher e uma cereja, né? Bem grande, tá? Então, ele, né, a arte dele era baseado em objetos normais, do dia a dia. Para fazer essa atividade, você ia precisar de jornal. Então, né, veja aí se você conseguiria jornais velhos ou revistas velhas para fazer essa atividade. Se não for possível, não tem problema. Fita adesiva, né, ou durex, fita crepe, pincel e tinta guache. Torça os jornais para fazer bastões que servirão de base para sua escultura. Eles também poderão ser emendados para criar formas. Para áreas maiores, amasse os jornais de acordo com o tamanho e a consistência que precisa. Se quiser uma escultura mais firme, amasse mais o jornal, para deixá-lo mais compacto. Para fazer bolas, formas arredondadas e superfícies côncavas, amasse o jornal e utilize a mão para dar o formato que desejar. Utilize a fita crepe para unir as partes criadas e envolver a escultura. Como um todo, ela dará sustentação e acabamento para a peça. Assim você poderá pintá-la como preferir. Então, veja aí que no exemplo, o exemplo também está sendo feito uma colher, né? Uma colher bem grande. Mas, se você quiser fazer algum outro objeto, uma bola, né? Uma bacia, não sei, um garfo, uma faca, o que você quiser fazer. Se você quiser escolher outro objeto para fazer, mas como eu falei, você vai precisar de alguns jornais, revistas velhas, para ficar um objeto grande. Então, se você não tiver, não conseguir fazer, não tem problema. Que aí nós temos uma outra sugestão de atividade que talvez você ache mais simples. Então, aqui, ó, a outra atividade, inspirado pela montagem feita por Peter Black e John Howard para a capa do álbum dos Beatles, né? Para quem não sabe, quiser pesquisar, os Beatles foi um grupo, né, musical muito importante. Então, se você quiser pesquisar aí sobre eles, dar uma olhadinha aí na internet, você também pode fazer isso.
apresentada na página 71. Faça uma colagem utilizando fotos, né, recortes de revistas, retalho de tecido, sei lá, adesivos, papéis coloridos. Escolha um tema para guiar sua produção, tá? Então, você pode estar fazendo lá no seu caderno de arte, certo? Então, você pode pensar em uma atividade, como eu falei, se você conseguir fazer as duas, ou se você quiser optar por fazer a primeira atividade, que você achar que é mais legal, ou se você achar difícil porque você não tem jornal, você não tem revista velha, você pode fazer essa atividade então, que ela tá um pouco mais fácil de fazer, tá? Não esqueça, né, como eu já falei na aula anterior, para você, sempre que você fizer uma atividade no caderno de arte, mesmo que não seja de arte, que seja uma atividade de história, de geografia, qualquer atividade no caderno de arte, lembre sempre de fotografar e enviar para a professora, certo? Eu estou arquivando todas as fotos de vocês. Então, essa foi a nossa aula de arte desta semana.